O governo Lula retoma as conversas sobre isentar da alíquota de imposto de renda aqueles trabalhadores que ganham até R$5.000 por mês. Sim, cortar impostos é ótimo, sob o ponto de vista econômico e moral. O problema é que ele está fazendo isso sem fazer aquele paralelo urgente e necessário corte de gastos. Assim, dessa forma, aqueles que passarão a ficar isentos acabarão pagando muito mais numa outra ponta econômica onde não se vê. Você comemora por um lado, está pagando muito mais por outro. Quer ver com dados, fatos e números? Vamos lá entender então o que está por trás disso tudo. O governo Lula, segundo uma promessa de campanha, isentará quem ganha até R$5.000 por mês da tabela do imposto de renda. Segundo a Receita Federal, hoje, essas pessoas, autônomos, aposentados, pensionistas e outras pessoas físicas que ganham até 2 salários mínimos estão isentos. Ou seja, quem ganha até R$ 2.824 não paga imposto de renda. E o governo quer aumentar essa alíquota de isenção de R$ 2.824 para R$ 5.000. Apenas lendo a notícia dessa forma é ótima. E sim, cortar impostos é sempre maravilhoso. Mas vamos entender como e o que está por trás disso tudo. Vamos lembrar também que em fevereiro desse ano foi o segundo ajuste em menos de um ano da tabela do imposto de renda. Antes de fevereiro, estava isento quem ganhava até R$ 2.640. Agora, R$ 2.824, como falado. Antes desses 2.640, estava isento da tabela do imposto de renda quem ganhava até 2.112. Ou seja, você está subindo o mínimo que o trabalhador ganha e, portanto, mais trabalhadores ficam isentos desse pagamento do imposto de renda. O que isso é ótimo, claro, mas repito, fique mais um pouquinho que a gente já vai entender esses detalhes. Vamos ver como ficou então essa última mudança em fevereiro desse ano da tabela do imposto de renda, em que mantém isento aqui segundo essas faixas, como a gente consegue ver na tela. Quem ganha até R$ 2.824 está isento. Depois, até R$ 2.826 paga 7,5% de IR. Até R$ 3.751, 15% de IR. Quem ganha até R$ 4.664, 22,5% de IR. E acima de R$ 4.664 já paga o teto, que é 27,5%. Vamos lembrar também, e um detalhe importante, aqui começam as pegadinhas, que no orçamento de 2025, como tivemos oportunidade de analisar em vários outros vídeos aqui nesses canais, para o orçamento do ano que vem, chegou ao Congresso um salário mínimo de R$ 1.509. Ou seja, se mantiver isento quem ganha hoje até 2 salários mínimos atuais, que dá R$ 2.824, como vimos na tabela anterior, essas pessoas agora que terão um incremento do salário mínimo para R$ 1.509 passarão a pagar imposto de renda quando hoje é isento. Ou seja, como vimos, quem ganha 2 salários mínimos, 2.824, está isento. 2 salários mínimos. Só que 2 salários mínimos hoje são R$ 2.824. A partir do ano que vem, 2 salários mínimos serão R$ 3.018. E volto a colocar na tela aqui. Quem ganha R$ 3.018 nessa tabela que foi aprovada em fevereiro de 2024 não é isento, não paga 7,5% de IR, mas paga 15% de IR. Portanto, você ter um incremento do salário aqui pressupõe que você passa a ter um gasto de IR muito maior do que aquele em valor nominal do aumento do teu salário mínimo. Esse é o primeiro ponto, mas o governo segue falando que isentará quem ganha até R$ 5.000 e cumprirá a sua promessa. Veremos. Mas vamos seguir aqui com mais reflexões extremamente importantes. A primeira dela é que, para mim, economista, defensor, estudioso da Escola Austríaca de Economia, que prega o princípio de não agressão, o imposto, para mim, ele é uma força coercitiva do Estado. Ou seja, você produz e o Estado, de maneira forçada, ou seja, sem ser voluntária, toma grande parte daquilo que você produz para te entregar uma fração daquilo que você poderia se o mercado fosse aberto ou livre. Ou mais, ele quer o seu dinheiro e toma de maneira forçada para financiar, muitas vezes, um sistema que você não quer usar.
ou ideias que vão contra você. Mas de qualquer maneira, sob o ponto de vista moral, se você não tem um contrato assinado com o Estado, que é um bando de burocratas que sentam em volta de uma mesa e determinam os novos impostos e quanto nos tomarão de maneira forçada daquilo que nós produzimos. Se você não tem esse contrato assinado e eles vêm e te tomam e você não tem a quem recorrer, obviamente, sob o ponto de vista claro e lógico, isso é um roubo. Mas, deixando o lado moral de lado, o lado econômico também é muito bom que se corte impostos. Ou seja, imposto é uma tomada forçada de grande parte do que você produz e, portanto, economicamente, quando se cortam impostos, sobra mais dinheiro na mão da população e essas pessoas conseguem investir mais, consumir mais, ou seja, ter a liberdade de optar como gastar. Do ponto de vista econômico, portanto, cortar impostos é muito benéfico. E, do ponto de vista moral, é o que eu expliquei, que você não tem um contrato assinado, mas essa é a forma como eu vejo. Vamos focar aqui na parte econômica. Portanto, sim, cortar impostos é excelente, mas, e aí a gente vai chegando. O segundo ponto é que a tabela do imposto de renda, ela historicamente é defasada no Brasil, ela ficou anos sem correção. Só que ao longo desses anos, a inflação veio fazendo com que nós tenhamos perdido poder de compra, ou seja, o real foi perdendo valor ao longo dos anos. Vamos lembrar que desde 1º de julho de 1994 até hoje, ou seja, o primeiro dia de circulação do Plano Real, a inflação no Brasil, segundo o site do Banco Central do Brasil, foi de 716%. Fazendo uma conta não muito exata, ao dividirmos por 30, número de anos desde 1994 até hoje, a inflação foi próxima a 24% ao ano. Portanto, é claro que quando a sua moeda perde poder de compra, não apenas os preços sobem, mas os impostos também foram subindo ao longo do tempo, o que, claro, a notícia de que agora, se o governo por fim cumprirá sua promessa de deixar isento quem ganha até R$5.000, é sim uma ótima notícia. Sobre quais pontos? O econômico, o moral e, claro, sob o ponto de vista que a tabela de imposto de renda ficou anos sem correção e, portanto, é extremamente importante que isso aconteça. O real vem perdendo poder de compra, os preços vêm subindo e isso é sempre culpa dos governos que gastam mais do que arrecadam, mas as pessoas vão perdendo poder de compra. Ao pararmos por aqui, tudo parece apenas um mar de rosas, não é mesmo? Mas há muitos problemas que a gente precisa analisar. O primeiro deles é que não há espaço para cortar impostos se não houver o devido corte de gastos. Se o governo corta imposto, ele naturalmente arrecada menos. Só que se ele arrecada menos e o governo vem gastando cada vez mais, e já fizemos inúmeros vídeos aqui apresentando os déficits primários e nominal do governo, ou seja, o quanto que o governo vem gastando mais do que arrecada, e isso aumenta o endividamento público que acarreta numa desvalorização maior da moeda brasileira, isso faz com que, se o governo corta impostos e continua aumentando seus gastos, ele tira uma fonte de receita dele e, portanto, o déficit aumenta. A diferença entre o que o governo arrecada e o que o governo gasta continuará aumentando. O déficit brasileiro continuará crescendo. E se o déficit continua crescendo, o governo precisa, por conta do seu endividamento maior, aumentar o montante que paga de juros para atrair investidores interessados em emprestar dinheiro para o Brasil, em financiar esse déficit público brasileiro. E os juros mais alto acaba por impactar a economia e, claro, também por encarecer e aumentar todo o estoque de dívida passada que o governo tem. A dívida brasileira hoje ultrapassa os 7 trilhões de reais. Portanto, todo aquele estoque que é corrigido da dívida pela taxa Selic, quando os juros sobem, o governo precisa, obviamente, pagar mais taxa de juros sobre todo esse estoque e sobre as novas dívidas. E por que o governo precisa se endividar? Porque ele gasta mais do que arrecada e ele precisa de dinheiro para honrar os seus compromissos de curto prazo. E aqui a gente tem o primeiro problema. Se ele simplesmente corta impostos e não tem uma compensação por esse montante que ele está perdendo de arrecadação, ele terá que aumentar impostos de outro lado. Se não aumenta de outro lado, o déficit aumenta. Mais déficit, mais endividamento. Real com menor poder de compra, inflação. Com a inflação, o Banco Central precisa subir a taxa de juros para controlar as expectativas inflacionárias, que é o que está acontecendo agora no Brasil. Enquanto o mundo está cortando a taxa de juros, o Brasil volta a subir. O segundo ponto é que, sim, como falei, é extremamente importante, econômica e moralmente, cortar impostos.
Mas a tabela de imposto de renda no Brasil, eu considero ainda um problemão, claro, mas o grande problema está no imposto do consumo, que o Brasil é esse manicômio tributário com as maiores taxas de impostos do mundo. Vários produtos que a gente consome têm alíquotas infinitamente superiores a outros países. Diversos setores e segmentos são muito mais taxados. Quem nunca viu um carro aqui que chega a custar 100% mais do que no exterior? Remédios, roupas, todos os setores, é fácil nós percebemos como nós somos roubados através de impostos gigantes aqui no Brasil. Portanto, o imposto sobre o consumo é muito mais urgente de ser resolvido e necessita demais baixar esses impostos para transformar o Brasil em um país competitivo. E claro, o imposto sobre o consumo onera muito mais as camadas mais pobres. Aquelas pessoas que ganham menos consomem tudo ou quase tudo do seu salário com consumo. E se o consumo é altamente tributado, ele, claro, perde mais ainda poder de compra. O real vem perdendo poder de compra por conta dos gastos governamentais ao longo dos anos, como já mostramos aqui, e mais, grande parte do que ele gasta, comida, roupa, necessidades básicas, o consumo, é altamente tributado, taxado no Brasil. Portanto, grande parte da renda dele é para pagamento de impostos no consumo dos mais pobres, diferente do que o governo fala. Vamos trazer aqui então um estudo da Consultoria Legislativa da Câmara de 2021, mostrando que se tivesse sido corrigido pelo IPCA, pela inflação, a tabela do imposto de renda, em 2021, quem ganha até R$ 4.608 deveria estar isento de imposto de renda. Isso em 2021. Só pagaria a alíquota máxima, que era de 25% e subiu para 27,5%, quem ganhasse acima de R$ 9.216. Olha a defasagem que nós temos. Eu peguei aqui de novo a calculadora do Banco Central do Brasil e peguei a inflação desde 2021, desse estudo da Câmara, até hoje. A inflação foi de quase 26% nesse período de pouco mais de 2 anos. E o que isso quer dizer? Quer dizer que aquelas pessoas, segundo esse estudo da Câmara, que estariam isentas, ganhando até R$ 4.608, se nós aplicássemos essa taxa do IPCA de inflação de 26%, desde 2021 para cá, deveria estar isento, porque esse estudo foi de 2021, estou trazendo o valor presente de 2024, deveria estar isento hoje, dia 22 de outubro de 2024, quem ganha por volta de R$ 5.800. Ou seja, mesmo o governo cumprindo a sua promessa de isentar quem ganha até R$ 5.000, ele ainda estará atrasado frente ao IPCA. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, e mais perigoso, é que se o governo fizer os seus malabarismos para cumprir a sua promessa, ele teria que, sim ou sim, cortar gastos. Para que a máquina pública pudesse ser reduzida, nós pagássemos menos impostos. Lembrando que imposto é retirado de maneira forçada, sem o nosso consentimento, não há voluntariedade, não há consenso, assim uma tomada forçada, nós poderíamos, ao reduzir o tamanho do Estado, pagar muito menos impostos, porque não precisaríamos sustentar essa máquina gigante e ineficiente por natureza. Ocorre que o governo, ao gastar muito mais e produzir déficits recorrentes, como já vem apresentando em vários outros vídeos, o que acontece é que um gasto maior do que a receita leva a um déficit. Esse rombo obriga o governo a cada vez mais arrecadar, captar, tomar mais dinheiro emprestado, pagando taxas de juros mais altas a um prazo mais curto, porque o país está cada vez mais endividado e é uma exigência dos próprios investidores, o que leva naturalmente a uma desvalorização da moeda, dado o risco do país estar extremamente endividado, que fechará esse ano com 80% de dívida frente ao PIB. Isso é uma desvalorização da moeda que leva à alta dos preços, portanto, inflação. Olhamos que a culpa é sempre do governo, que não tem responsabilidade fiscal, que gasta mais do que arrecada. Portanto, aqui fica muito claro que o governo promete te dar 5, você comemora, aplaude, vai a público, vai com seus amigos e fala: olha que governo bonzinho, me deram 5. Só que na outra ponta, através da inflação, que é o real perdendo o poder de compra, eles já tomaram 10 de você.
Vamos lembrar que o governo arrecada muito mais quando os preços sobem. Eles arrecadam o tributo sobre o preço de venda, o valor nominal. Se algo sobe de 100 para 150 reais no preço final, esse vendedor paga o imposto sobre o valor de 150 e o governo arrecada mais. Então ele te dá 5 e toma 10 de você através da inflação na outra ponta. E muitos ainda saem igual papagaio de pirata agradecendo esse governo. O Brasil precisa urgente cortar gastos. Quem mais perde com isso é sempre a população mais pobre. Compartilhe. Deixo aqui no descritivo do vídeo um link para que possa acessar e falemos sobre investimentos e manutenção do poder de compra, que sou eu mesmo que respondo a vocês e marcamos um papo. Será um prazer e cuidado com as notícias que simplesmente replicamos quando a manchete parece muito boa. O pobre está pagando essa conta e não é de hoje, de praticamente 2 décadas de governo do PT. Seguimos.